E aí galera, beleza? Gabriel na área, sabadão. Hoje venho aqui trazer um vídeo rápido, breve, somente relatório de performance, tá bom? Mostrar aqui como tá a minha situação no desafio 5K. A gente começou o desafio no dia 18, a gente já tem 3 dias de desafio e eu vinha tomando prejuízo, cara, porque eu tava operando com 5 contratos e com stop de R$250 ou 250 pontos. E, cara, 250 pontos, principalmente na abertura, velho, que é geralmente a janela que eu mais opero, tava muito curto, então eu tava tomando muito stop. Tomei dois dias de loss. Ontem, sexta-feira, eu resolvi fazer algumas alterações, que a princípio não surgiu muito resultado, mas depois, no finalzinho do segundo tempo, cara, quem não viu esse baita trade que eu fiz, dá uma olhada no vídeo de ontem. Peguei toda essa pernada aqui, ó, 2.500 pontos, cara. 2.500 pontos, com 2 contratos. Quem não assistiu esse vídeo, dá uma olhada lá, ver como foi que eu fiz esse trade, que eu já tava praticamente jogando a toalha já, no 45, literalmente 45 do segundo tempo. Então, eu fiz essa alteração, né? Eu mantive o mesmo valor financeiro, R$200. No caso, eu baixei mais um pouco. Meu limite tava 250 por trade de loss, com 5 contratos, que dava 250 pontos. Então, eu baixei, diminui os contratos e mantive praticamente o mesmo valor financeiro. Agora eu tô com R$200 de stop, com 2 contratos, que dá ali aproximadamente 500 pontos, tá bom? E agora funcionou, né? Eu peguei esse baita trade aí, porque assim, ó, a questão não tava nem muito sendo a leitura, cara, porque eu tava acertando a direção do preço. Como, por exemplo, aqui, eu comprei no 50% aqui dessa barra, vendi no 50% dessa barra, ele subiu mais um pouco, me tirou. Como eu tava com um stop de 250, ele me tirou e depois ele desceu, tá bom? Então, aqui também, se eu não me engano, foi aqui nesse rompimento aqui, que eu trabalho por milhar também, como vocês podem ver, tá vendo? Se eu não me engano, foi nesse rompimento aqui, ele voltou e me pegou, ainda me tirou também e depois ele desceu, tá bom? Então a questão não estava sendo a leitura, porque eu estava acertando a direção do mercado. A questão é stop curto, tá bom? E para vocês que tá chegando aqui agora, não tá entendendo nada, está vendo aqui simulador, mas não é simulador, é a mesa proprietária, tá? Eu tô fazendo o teste na 07, o desafio 5K, ele se porque assim, ó, deixa eu mostrar aqui para você, tá? A mesa aqui é essa, a 07. Eu tenho um vídeo explicando exatamente porque eu escolhi a mesa proprietária e porque eu escolhi essa mesa aqui, tá? Então assiste lá esse vídeo que você vai entender tudo certinho. E por que eu escolhi a mesa proprietária? Porque eu só tava com R$1.000, tá? Então, ou eu botava esses R$1.000 e operava na minha conta própria, ou eu comprava aqui um teste e eu escolhi esse aqui, ó. Já até subiu de valor já. Quando eu comprei ele sem plano de ativação, porque com plano de ativação tava R$411. E eu ainda teria que pagar. Subiu ou baixou? Sem plano de ativação. Ele mudou o lugar aqui do botão. Ele baixou, galera. Olha. Se eu tivesse esperado uns diazinhos, eu teria baixado. Tava 411 e eu paguei 716. Olha, se eu tivesse esperado um pouquinho, teria tido um baita desconto aqui, ó. E ele já tava com 57% de desconto. Mas é isso aí, né? A vida é assim mesmo. Fazer o quê? Então, voltando. Eu escolhi o plano sem ativação, ficou mais caro, ficou R$716. O plano com ativação, ele tava 411. E eu tenho um limite de 25 contratos de mini índice. Eu não opero mini dólar, mas eu poderia usar 15 contratos de mini dólar. O stop diário de 1.247 e o limite de perda máxima 4.997. E o limite e a meta de aprovação, o mesmo valor, 4.997. Por isso, o desafio 5K. Eu tô fazendo esse desafio aqui, tá? Eu tenho que fazer R$5.000 em até 60 dias. Lembrando que isso aqui não é 60 dias, 60 pregões, é 60 dias corridos. Ou seja, que dá ali aproximadamente 40, 45 pregões, se não tiver feriado. E eu vou ter um repasse de 90% caso eu passe, tá bom? Então, esse é o desafio 5K. E só pra lembrar, ou pra dizer pra quem não acompanhou o primeiro vídeo, o porquê eu escolhi a 07, por causa desse cara, velho. Fabrício Gonçalves, tá? Ele é uma pessoa pública e, como todos nós sabemos, mesa proprietárias, algumas mesas proprietárias dá muita dor de cabeça, correto? Então, ele sendo uma pessoa pública, eu tenho a quem cobrar se der algum BO. E foi por isso que eu escolhi a 07. Não só por isso, né? Esse foi um dos motivos principais. E pela pesquisa que eu fiz, a 07, ela é uma das mesas que dá menos BO, tá bom? Então, esse foi os 2 motivos que eu escolhi a 07. Então, sem enrolação, deixa eu mostrar aqui o relatório semanal. Aqui, ó. Relatório semanal, todas as minhas operações. Comecei no dia 18 de 3 de 2026. Aqui, ó. Tudo stop, cara. Como eu falei, tava operando com 5 contratos
com 250 pontos de stop, daria com 5 contratos 250 reais, e tava tomando muito stop. Inclusive, na sexta-feira mesmo, eu comecei tomando 2 stop seguido. Pra você ver, tá vendo? Eu diminui o valor, tá? 250, foi pra 200 e aumentei, dobrei, na verdade, a quantidade de pontos por stop. E mesmo assim ainda consegui tomar 2 seguidos, né? Mas é assim mesmo. E logo na terceira tentativa, na terceira entrada do dia de ontem, eu fui agraciado em pegar aquele baita trade, 2.535 pontos, R$ 1.014 de financeiro, tá? Então, no apagar das luzes, eu consegui diminuir drasticamente. Estava com esses 2 stop aqui, eu tinha ido para 1.400 e alguma coisa de stop, aqui, ó, 1.400 mais, tá vendo? 1.400 aqui, ó. Porém, ainda tem os custos do contrato, tá bom? Então, eu tava com 1.419 aproximadamente aqui, ó. Aí eu consegui rebater esse aqui, 1.014, e esse aqui é o meu prejuízo líquido total. O resultado total da semana. Prejuízo de R$ 405,24. Então esse aí foi a minha semana, tá bom? Espero que cada um de vocês tenha tido um resultado melhor, que vocês estejam se saindo melhor do que eu. Lembrando que, cara, é testes, né? Aqui, ó, eu fiz um pequeno reajuste aqui na rota e já deu resultado. E graças a Deus, o primeiro game dessa série, Desafio 5K, já foi um ganho expressivo, muito expressivo, com apenas 2 contratos, R$ 1.014, tá bom? Então, inclusive, eu tive a sacada, graças a Deus, de sair no momento certo, sair na reversão, cara. Tá vendo? Eu fiquei com medo dele voltar em tudo em V. Ele não voltou em V, ele voltou, ele chegou que meu alvo tava aqui, ó. Tava aqui R$ 1.400 e pouco, aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, pouco acima da milhar. Ele voltou, mas olha só que hora foi. 3h20 da tarde, cara. Tá bom? E não é o que eu tô buscando. A minha janela operacional, o que eu tô buscando na janela operacional, é das 9 às 12, no máximo. Tá bom? É lógico que se eu tiver enroscado na operação, eu vou até onde for preciso, mas a minha janela operacional de início é isso aí, das 9 às 12. Bom, então esse foi meu relatório de performance. Essa foi a minha primeira semana no Desafio 5K. E se você não é inscrito, cara, se inscreve, porque aqui você vai pegar vários insights. Eu não tô dizendo que eu vou te ensinar, beleza? Tô dizendo que quando a gente tá de fora, a gente presta mais atenção, a gente vê nos outros operar, a gente vê os erros, a gente vê os acertos. Então quem tá de fora vê melhor as situações e você pode pegar isso e trazer pra você, tá bom? Pro seu dia a dia, pro seu operacional. Pô, o cara tá fazendo isso, tá errado e eu não vou fazer isso. Ou se você tá fazendo isso, você tá vendo que tá errado. Porque quando é a gente que faz, a gente não vê que tá errado. A gente acha que tá certo, mas a gente vendo as outras pessoas fazerem, a gente vê, não, isso aí tá errado. Aí você já tira da sua vida, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa nos comentários, cara. Uma coisa que vem me apoiando muito, me deixando mais animado é os comentários, velho. Porra, velho, sinceramente, eu me fortaleço, parece que me recarrega quando eu leio uns comentários de apoio. Quero agradecer aos inscritos aqui do canal. Cleiton sempre comenta, sempre me dá força. Adalto também, sempre. Porra, cara, vocês são os caras foda, velho. Eu não vou falar todos agora porque eu não vou lembrar, mas de coração, todos vocês que me apoiam nos comentários, muito obrigado, cara. Sabe que vocês estão fazendo parte da minha trajetória e vocês estão me ajudando muito. Vocês estão sendo um apoio, uma força que eu tô precisando, porque aqui, pessoal, eu não tenho apoio de ninguém, tá bom? Eu não tenho ninguém por perto que faça essa mesma profissão que eu faço aqui. Então, pra mim é muito complicado. E eu também tô passando por um momento. Acho que quem tá acompanhando meu canal aí há bastante tempo sabe que eu tô com uns problemas desde o final do ano passado. Eu não quero trazer história triste pro canal, mas quem vê, minha performance caiu brutalmente, drasticamente. Esses tempos, velho, desses meses pra cá, final do ano pra cá, minha performance caiu drasticamente, cara, entendeu? Devido a esses problemas que aparecem um atrás do outro. Ainda continua aparecendo. Ainda ontem tive uma notícia muito ruim, mas eu não vou falar aqui porque não tem a ver. Então, graças a Deus, eu tava feliz, ainda tô feliz, né, pelo aquele baita trade, mas quando foi à noite, na tardezinha, eu recebi uma notícia muito ruim que me abalou bastante. Então, é isso, cara. De coração, obrigado pelos comentários, pelos apoios que vocês estão me dando. Isso me ajuda muito, muito, ainda mais nessa fase punk que eu tô passando, tá bom? Então, ficam todos com Deus e até a próxima.